Bom dia, meus queridos jovens! Como vão vocês? Tudo bem? Olha só, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-los. Está vendo esse sorriso aqui? Tá vendo? Estou muito feliz. Uma imensa maioria, uma maioria esmagadora dos nossos alunos conseguiram atingir boas notas. Fiquei muito feliz. A plataforma está sendo acessada em praticamente 99% da sua capacidade. E isso, para nós, professores, é muito satisfatório. E, em particular, para o professor de artes, porque vocês estão fazendo as atividades. Algumas pessoas me mandaram mensagens: professor, caramba, gostei do conteúdo muito interessante, que foi sobre Brasília agora, na última parte. Fizemos uma homenagem sobre o comediante Paulo Gustavo também. Falamos sobre a genialidade dos grandes arquitetos, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, sobre a revolucionária arte paisagística de Burle Marx. Falamos também sobre os cálculos geniais de Joaquim Cardoso, numa época que não tinha computador para fazer aqueles cálculos. E ele conseguiu e fez com que fosse erguida a cidade de Brasília, com as lindas cúpulas do Senado, da Câmara dos Deputados, as colunas do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada. Então, nós tivemos essa oportunidade de ler, de entender estes grandes artistas, por que não dizer renascentistas brasileiros da segunda metade do século XX, que nos proporcionaram essa arte da melhor qualidade. E você atingiu uma boa nota, ficou feliz, e eu fiquei feliz porque você aprendeu. Então, nos 61 anos de Brasília, nada melhor do que nós aliarmos a homenagem ao conhecimento e a boa nota. Fechou com chave de ouro. Bom, falando sobre Brasília, né, você vai compreender que em determinado momento nós falamos que Brasília era patrimônio cultural da humanidade. Olha só, a única cidade do século XX que foi tombada pelo seu patrimônio, ou seja, você praticamente anda em um museu modernista a céu aberto, tá? Bom, quando nós falamos sobre patrimônio cultural, é extremamente importante que você compreenda que quando nós entramos em contato com objetos, construções, celebrações ou lugares que fizeram parte de nossas vidas em algum momento do passado, podemos nos recordar de diversos eventos, sentimentos e pessoas. Eles estão relacionados ao quê? À nossa memória. Então, quando você, por exemplo, olha, falamos muito sobre Brasília, mas agora eu vou lhe dar outro exemplo, que é o centro histórico da cidade de São Luís, capital do Maranhão, do nosso querido estado do Maranhão. Ele é reconhecido como um patrimônio o quê? Um patrimônio cultural, tá? Ele tem nas suas construções detalhes arquitetônicos e artísticos que são considerados importantes para a preservação da memória da localidade. Existem muitos casarões em seu conjunto arquitetônico, tá? Como apresentado em fotos que eu vou colocar para vocês observarem, tá? Bom, elas são revestidas, esses casarões, por azulejos de estilo tradicional português. Então, o modelo de construção, ele está relacionado, né, à memória do período colonial, ok? Ele, fazendo parte do período colonial, ele faz parte da história brasileira, quando os portugueses trouxeram seus costumes e sistemas de valores. Só lembrando que a cidade de São Luís, ela foi fundada por franceses, tá? Ela foi fundada por franceses. Então, no caso das fachadas desses casarões, que eu acabei de falar para vocês, esses azulejos, eles vieram da metrópole portuguesa.
tá? E tinha também o propósito de refrescar os ambientes, uma maneira de lidar com as altas temperaturas da região. Como patrimônio cultural, esses casarões devem ser preservados pelos cidadãos e por instituições governamentais, tá? Então, quando você fala sobre patrimônio, você vai perceber que o primeiro patrimônio que nós estamos falando aqui é o patrimônio cultural, tá bom? Patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural, ele é extremamente importante para que a gente possa compreender que há certos costumes, certos aspectos da vida de uma determinada civilização que não podem ser o quê? Esquecidas, não podem ser deixadas de lado. Elas são extremamente importantes e exatamente por isso elas precisam ser conservadas. Sabe aquela opinião de que as pessoas falavam, nossa, você gosta de coisa antiga, parece museu. Pelo contrário, toda civilização que quer olhar para o futuro, ela precisa preservar o seu passado. Sabe aqueles ferros de passar roupa antigos, não é? Deixados lá atrás. Eu até tenho um aqui. Olha só que coisa interessante. Isso aqui é um ferro de passar roupa, tá? Com mais de 100 anos. É importante que você tenha certos objetos que façam parte da memória afetiva de um determinado povo. Então, é por isso que nós temos que preservar estes objetos. Tá bom? Então, continuando aqui, meus queridos, olha só. Quando você fala sobre patrimônio, você também vai ter diferentes tipos de patrimônio cultural. Diferentes tipos. Você tem, nas considerações feitas sobre o patrimônio material, você tem o quê? Aquela parte que é tombada, aquela parte visível, né? O casarão, como eu acabei de falar agora há pouco, no caso de Brasília, né? São patrimônios culturais materiais, tá bom? Agora, existem patrimônios que eles não são materiais, tá bom? Eles não são materiais, eles são patrimônios imateriais. Então, quando você fala sobre patrimônio cultural, ele vai se referir aos bens que transmitem o quê? A memória e a identidade dos grupos humanos. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer na prova, né? Agora, bimestral, para vocês. O que é o patrimônio cultural? O patrimônio cultural se refere aos bens que transmitem a memória e a identidade de grupos humanos. Tais bens podem ser de natureza material, que nós falamos agora há pouco, ou imaterial, tá? Para a proteção desses órgãos aqui no Brasil, existe um órgão do Estado que classifica o que deve ser preservado e que, junto às instâncias da sociedade civil, buscam medidas para garantir sua preservação. Esse órgão é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele é que faz esse trabalho, não é? De buscar catalogar e preservar estes elementos que fazem parte do nosso patrimônio artístico e cultural. Tudo bem? Bom, quando você fala sobre esses diferentes tipos de patrimônio cultural, você tem que lembrar que podem ser bens materiais ou imateriais, que necessitam de medidas para sua preservação, pois também se organizam como um importante fator para a constituição de identidades coletivas, ok? Então você tem que ter essa noção de que o patrimônio histórico, patrimônio cultural, ele vai ser dividido em patrimônio cultural, artístico, tá? Ele tem essa definição em material barra imaterial, ok? Nós já compreendemos quais seriam o que faz parte do patrimônio artístico e cultural material. E o imaterial? Você faz ideia do que poderia ser?
O que você acha? O que pode vir a ser como patrimônio imaterial? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? De algo que ocorre aqui perto, aqui em Brasília, que são as chamadas cavalhadas, tá? Cavalhada é um folguedo no qual cavaleiros encenam uma sequência de jogos e representações, relembrando o quê? As tradições medievais da Europa. Então, há um sincretismo, né? Uma fusão. O que é sincretismo, professor? Fusão de doutrinas espirituais, filosóficas e religiosas distintas que fazem parte dessas festas e manifestações. Você já faz ideia do que vem a ser? Olha aqui, ó, as cavalhadas de Pirenópolis, tá? A cavalhada pirenopolina, né? Aqui, cidade de Pirenópolis, pertinho aqui de Brasília, pode ser definida como um teatro equestre. Equestre porque utiliza cavalos, né? E a céu aberto, livre e gratuito. Ela se realiza na Arena das Cavalhadas, uma estrutura de concreto quadrangular construída no centro da cidade. Todos os anos essa encenação, ela se inicia no domingo de Pentecostes, tá? E se estende até a terça-feira, totalizando 3 tardes. Sua abertura coincide com o cerne ritual do Império do Divino e costuma ser considerado um dos momentos mais esperados da festa. A cavalhada corresponde a uma sequência ritual prescrita, anualmente repetida. Ao longo de 3 tardes, os cavaleiros põem em cena a representação de uma luta que remete às históricas batalhas medievais entre mouros e cristãos. Para quem não sabe, a Península Ibérica, né, onde se localiza Portugal e Espanha, durante a Idade Média, eles travaram batalhas, os cristãos, contra os mouros, vindos do norte da África. Sendo que os mouros eram extremamente evoluídos no que diz respeito à arquitetura, no que diz respeito à matemática, né? Deram uma contribuição extraordinária para os europeus, mas infelizmente houve guerras que levaram a mortes, né? Por causa do quê? Dessa questão ideológica, o mundo cristão e o mundo islâmico, ok? Bom, o enredo da cavalhada, ele se inicia com a morte de um espião mouro, travestido de onça, que se dissimula em terras cristãs. Em seguida, realizam-se as embaixadas. O que é embaixada, professor? Cada hoste propõe a conversão religiosa do oposto, por via da oratória. Então, toda essa encenação teatral, feita por meio de artes cênicas, em que são utilizados cavalos, olha só que coisa interessantíssima, né? Ela é de fundamental importância para que se possa demonstrar, naquele momento, o mundo cristão tentando converter o mundo islâmico, tá? Então, esses movimentos todos que ocorrem, eles logicamente são de caráter religioso, tá ok? De caráter religioso. Mas, hoje, nós consideramos também como sendo de caráter artístico, de caráter cultural, tá bom? Estas festividades, elas aconteciam em Portugal e foram trazidas para o Brasil, tá? Então, você vai perceber que há essa preocupação. E como é que você vai preservar esse tipo de patrimônio? Ele é um patrimônio imaterial, tá? Imaterial. Ele não se consubstancia em um casarão, em uma estátua, nada disso. Mas ele vai fazer parte do patrimônio cultural, artístico e material. Tá bom, meus queridos? Agora, quando você fala sobre entidades, não é? Que acabam protegendo o patrimônio artístico, eu acabei de falar agora há pouco que nós temos o IPHAN, mas a nível mundial nós temos a Unesco. A Unesco, ela é uma entidade da Organização das Nações Unidas responsável pela preservação do patrimônio cultural de seus países membros, tá? Na tradução do inglês para o português, a Organização das Nações Unidas, Unesco, para a educação, a ciência e a cultura, tá? É o significado da sigla. Organização das Nações Unidas
para a educação, para a ciência e para a cultura. Queridos, vou encerrando a aula de hoje. Gostaria muito que vocês, como eu falei anteriormente, não deixem de fazer as atividades. Você tirou uma excelente nota, agora você vai manter-se neste mesmo ritmo, fazendo com que artes se torne para você algo prazeroso, uma forma de adquirir conhecimento extremamente prazerosa. Por quê? Quando você vê o conhecimento desta maneira, a assimilação dele torna-se muito mais fácil. E é isso que eu quero que vocês façam. Que vocês possam ver na disciplina de artes um aliado para que você possa se fortalecer psicologicamente, culturalmente, possa fortalecer seus conhecimentos para lá no futuro poder utilizá-los, não é? E é exatamente isso que este professor de artes que vos fala deseja. E nós fechamos o primeiro bimestre, digo mais uma vez, com chave de ouro. Vocês adquiriram boas notas, adquiriram conhecimento, e eu tive a missão cumprida como professor de fazer com que esse conhecimento pudesse chegar até vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, queridos. Tudo de bom.